de patchwork, arte terapia, fonte de renda. Patrícia Washington, que é referência na técnica no país todo, participando conosco. E olha, começamos bem a semana, viu? Que bom. Sempre muito bom recebê-la. Dando continuidade, Muito então, bem. à nossa peça, essa almofada linda, gente. Isso. E aí, o passo a passo completo você acompanha no nosso programa. Ok. Aí nós costuramos, aí cortamos. Eu virei aqui do avesso para vocês verem a costura. E eu cortei a diagonal. Certo. Muito bem. Cortei, agora eu vou passar. Eu sempre passo procurando deitar a costura para o lado mais escuro. Nem sempre isso é possível, porque algumas vezes eu estou trabalhando com 2 tecidos claros. Eu deito a costura para um lado só, todas elas. Tá. E eu obtenho este resultado. Certo? 4 partes iguais. Um quadrado composto por 2 grandes triângulos. Ótimo. A nossa outra etapa, então, é fazer a técnica das tiras. O que significa isso? Eu corto a altura, aqui eu deixei a orelha. Na orelha é que eu meço a medida desejada. No nosso caso, eu medi 6,5 pela largura toda do tecido. A nossa largura, ela pode ser de 1,10 m, 1,40 m ou 1,60 m. E costuro pelo comprimento do tecido, todinho. E vou passar a ferro. Uma coisa muito importante que eu falo e repito sempre é como passar. Nós, quando passamos técnica das tiras, para que obtenhamos esse resultado, ó, retinho aqui assim, eu tenho que vir, Tati, com o ferro. Eu seguro a minha costura aqui, eu vou deitar para o lado do vermelho, eu venho com o ferro e eu seguro. Esta é a posição, eu caminho com o ferro desta forma. Passei toda a minha tira, faço a minha averiguação aqui, 11,5 centímetros, que é a minha medida desejada. Dobro ela ao meio, alinho e vou cortar novamente a cada 11,5 centímetros, porque a medida do meu quadrado é igual a 10 mais a margem de costura. Legal. Okay? E aqui, reparem, gente, quem tá começando, quando ela fala em dobrar a costura e passar, ó, deitar a costura pro lado mais escuro do tecido, no nosso caso vermelho, reparem que ela fez isso então, ó, virou e passou. E passei, eu vou deitando toda essa costura com o ferro bem quente. Perfeito. E agora sim eu tenho todas as minhas partes, ó. Observa que eu tenho todas as minhas partezinhas que eu teria que trabalhar, já trabalhei e agora eu vou montar o meu bloco na sequência. Muito bem, quando eu digo montar o bloco, eu tenho o meu modelo referência e eu vou fazer a minha montagem aqui em cima da minha placa, no meu caso. Aqui. Venho aqui, 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 aqui e aqui. Quando eu monto o bloco, Tati, desta forma, o que eu tenho? O meu bloco aqui. Ah, esse ficou invertido. Desenhado, desenhado, eu repito ele aqui. Para que eu obtenha este resultado com certeza na hora em que eu vou costurar, eu costumo fazer as etiquetas e fazer a técnica de costura em cadeia. Todas as minhas fileiras da minha esquerda para a minha direita em ordem numérica crescente. Opa, 2 e 3. Agora, a minha ordem alfabética, ela é de cima para baixo, crescente. Então, aqui eu tenho a fileira A, a fileira B, a fileira C. E se eu tivesse D, E, F até o W, Tá. não tem questão de quantas eu posso colocar. Aqui também não tem questão também. Agora, eu vou empilhar. Então, é o 1 sobre o 1 sobre o 1. O 2 sobre o 2 sobre o 2, o 3 sobre o 3 sobre o 3. E agora sim eu vou para a máquina de costura e vou costurar sempre o maior sobre o menor e costuro a minha direita. Vou costurar todos eles deste lado. Eu já trouxe aqui um passo adiantado para que vocês possam ver o resultado disso. Ó. Ah, uniu 1 com 2.
o 2 sobre o 1 e costura direita, o 2 sobre o 1, costura direita, o 2 sobre o 1 e costura direita. Okay. E você observa o quê? Que todas as minhas etiquetas, elas têm a mesma ordem. Agora, eu vou para a máquina de costura novamente, eu não passei. E vou costurar o 3 sobre o 2 à direita. O 3 sobre o 2 e costuro ele à direita. Ao término disso, o que nós obtemos? Deixa eu recolher aqui. Isto daqui, ó, Tati. Também, na minha primeira montagem, ficou as etiquetinhas invertidas, porque na hora em que eu peguei, é que eu peguei ao contrário. Mas eu tomo sempre o cuidado e a atenção para que todas as minhas etiquetas, elas fiquem muito legíveis e as letras também. Porque a partir deste momento, eu vou passar. Como eu passo? Eu sempre passo patch pelo lado do direito. E eu sou destra, então eu passo da direita para a esquerda. Isso quer dizer que eu derrubei todas as costuras para a minha esquerda. Pulo a fileira B, ou a fileira próxima. Passo da direita para a esquerda, deitando a minha costurinha para o outro lado. Inverto o meu bloco ou a minha peça. Eu passei a A, agora então eu vou passar a B. Da direita para a esquerda. Com isso, eu obtenho este resultado aqui, ó, na parte de trás. Então, eu tenho costuras que vêm para cá, costuras que vêm para cá, costuras que vêm para cá. Resultado disso, eu vou montar o bloco. E quando eu vou montar, e você viu também que eu não separei as costuras. A costura em cadeia, ela me dá uma precisão de organização, não só para quem está trabalhando, como para quem está limpando. Porque se alguém chegar para limpar as minhas coisas e tirar minhas coisas do lugar, eu vou ficar muito brava. Porém, eu tenho o quê? Ah, eu parei aqui agora, tocou a campainha, o telefone. Alguém veio, mexeu. As minhas partes, elas não estão soltas. Então, eu não tenho erro. Ok? Eu otimizo bastante os meus erros. Eu praticamente anulo. Aqui. Um bloco, eu posso alfinetá-lo todo e costurar. No meu caso, este bloco é um bloco composto de 3 fileiras, né? Mas se fosse, por exemplo, uma colcha, eu vou sempre alfinetar de 2 em 2. Eu sempre alfineto na costura. Desta forma aqui, ó. Na costura. E aqui também eu já ajusto. Feito isso, eu vou para a máquina de costura e vou costurar a minha peça. Costuro, sempre com um pezinho de máquina. Verifico. Está ok. Vou para o próximo. Verifico. Está ok. Agora sim, eu vou passar. E eu vou passar de que maneira? Vou deitar as minhas costuras novamente, da direita para a esquerda. Então, eu vou empurrar todas essas costuras para cá. Nesta hora, eu tenho o cuidado e a delicadeza de passar um spray, algo que me dê bastante estabilidade. Não há necessidade de engomarmos. Algumas técnicas nós temos essa necessidade. Não é o caso desta daqui. E desta forma eu obtenho o quê? A minha chave inglesa. Pronto. Meninas, sintam-se à vontade, com a nossa sugestão é uma almofada, podemos caminho de mesa, toalha de mesa, colchas, peseiras. Eu tenho um carinho muito especial por este bloco, ele faz parte do nosso curso básico e ele nos dá muitas possibilidades. Chave inglesa ensinada, agora a gente dá sequência então para como você vai finalizar a sua almofada, tá? Correto. Aplicar a chave inglesa para decorar a sua capa de almofada. Exatamente. Então, o nosso bloco está pronto. O bloco está pronto. Posso descer aqueles? Pode aqui? É, porque fica muito confuso por causa das flores. Okay. Aqui, Tati, o que eu falei é, todas as nossas costuras, elas estão deitadas. Então, se elas forem ler o passo a passo que eu mandei para vocês, elas vão entender o quê? Coloque, posicione o bloco com todas as linhas de costura na horizontal. É isso aqui que eu desejo. E vocês vão colocar agora o que nós chamamos de primeira borda. A primeira borda é a borda que enaltece o bloco.
é a que valoriza, é a que dá a nossa relevância. Então, eu tenho aqui um fundo escuro e eu escolhi, então, o verde, que é o verde mais claro. Eu poderia ter escolhido outra cor. Coloco aqui, alfineto e costuro. Aqui eu deixei de propósito para que vocês possam enxergar, ó. Eu não corto ela na medida certa. Depois que eu costurei, que eu passei, é que eu alinho. E para alinhar, eu giro. Coloco ela aqui na minha placa, coloco a minha régua e corto. Dessa mesma forma, eu vou colocar as minhas outras duas bordas, que é superior e inferior. Repito exatamente isso com as minhas bordas florais, que é o meu acabamento. Nesta hora, o que nós já temos então, Tati? Eu já coloquei a minha primeira borda, coloquei a minha segunda borda, segundo o mesmo passo, superior e inferior, um lado e outro lado e assim sucessivamente. Usei manta sem R2, coloquei o forro sobre a manta, passei a ferro, viro para o lado do direito, centralizo a minha peça, passo o meu bloco, alfineto, quilto. Quiltei todas as minhas partes. Cortei todas as partes do bloco que eu desejei. Alinho. Alinhar significa o quê? Tirar todas as imperfeições da manta, porque sempre a manta e o forro eu corto ela maior. Alinho, meço a minha almofada. No meu caso aqui, ela tem 45 centímetros, metade de 45 é igual a 22,5. Acrescento 10 centímetros. Então, eu ficarei com 32,5. Faço uma barrinha na parte de trás, de 2 centímetros, mais 2. Transpasso ela depois dela todinha alinhada. Costuro ao redor dela, que é este passinho que vocês já estão vendo aqui. Costuro, faço zigue-zague, passo a ferro dando esse acabamento aqui assim pra dentro. Seguro o meu cantinho, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho mostrar pra vocês. Ó, o meu transpasse. Ah, legal, deu pra ver. E eu seguro o meu cantinho e eu tenho a minha excelência de acabamento. Que eu tenho os 4 cantos quadrados. Venho com o meu desmanchador de costura, com atenção. Se caso ele ficar um pouquinho pra dentro, ó como ele surge. E eu tenho o meu cantinho quadrado. Esse bom acabamento é por conta da passada, ok? Arrasou. E aí sim, nós enchemos a nossa almofada. E vai ficar assim. E vai ficar assim. Lindona. Gente, divulgamos os contatos da Patrícia Washington. Tô sabendo que você vai estar dando aí workshop. Sim, nós temos um workshop esse kit, planejado. Né? Olha que lindo, gente. É um workshop de Natal, Tati, que nós preparamos. Eu adoro Natal. E nós preparamos com muito carinho. Ah, eu adoro também. Mesmo? A gente Olha pode lindo, brincar gente. disso. São 3 dias, 7, 8 e 9, e 24, 25 e 26 de novembro. Será no nosso ateliê, terei muito prazer em recebê-las. Dia 1, 2 e 3 de dezembro, nós temos um bazar, quem estiver para São Paulo. Por favor, vocês que a gente não sabe, né? Você atinge tantas pessoas. Às vezes mora lá ou tá passeando por lá, tá visitando algum parente de São Paulo, mesmo que seja de outro estado. Por favor. Quem gosta de terei muito prazer, um café bom, um bolo gostoso. Oba. Sejam bem-vindos. Ó, Patrícia Washington nas redes sociais. Você encontra lá pelo nome mesmo, tá? Patrícia Washington. Tem Facebook, tem canal no YouTube, etc. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço pelos brindes e pela aula. Muito obrigada. Mais uma técnica show de bola.